Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 4.1 Horizonte de Trevas. Primeira parte. Quando a anormalidade vestia a máscara da acomodação, um inesperado acontecimento tumultuou os dois lares, o armazém de adubos, a fazenda Morro das Vinhas e a própria cidade. Em um dos afastamentos e sob ordens de Laércio, Antônio, após estar algumas horas com a amante, sentiu-se mal. O mal-estar foi provocado por entidades desencarnadas com grande poder de indução. Dionísio captou o desfecho infeliz para aqueles espúrios relacionamentos e convocou a equipe para irem à casa de Antônio tentarem ajudar de alguma forma. Contudo, quando se aproximaram do lar de Dirce, foram surpreendidos por uma verdadeira algazarra que espíritos sombrios promoviam dentro daquela casa. Advertiu Dionísio. Não poderemos intervir diretamente, pois os próprios encarnados fincaram raízes do mal aqui. Repelem-nos totalmente. Terrível dano já está consumado. Os desencarnados apenas dão sequência às infelicidades em busca de prazeres fáceis e irresponsáveis. Oremos a Jesus. Já era tarde da noite, e, não estando em condições de dirigir o veículo com a encomenda, Antônio decidiu ir para casa. Para não acordar a esposa, desligou o motor a um quarteirão de sua casa, situada numa pequena ladeira. Deixou o veículo deslizar silenciosamente, com os faróis desligados. Estava a cerca de 30 metros da sua residência quando se surpreendeu ao ver que alguém saía dela furtivamente. A princípio pensou que era um ladrão. Mesmo sem condições, já ia partir para o ataque quando identificou o vulto. Laércio. Num segundo, captou tudo. Então era por isso que o Laércio toda semana me despachava para pernoitar fora e eu venho sendo ingênuo em escolher sempre o mesmo dia semanal para as minhas viagens. Aí, lembrou-se que as viagens também lhe proporcionavam um encontro amoroso que supria suas necessidades de carinho e de amor, como o julgava. Ante o dimensionamento de que a traição da esposa e do compadre era semanal, identicamente como a dele próprio, exasperou-se. Atônito, não sabia o que fazer. Preciso dar uma lição aos dois. Forte demais, o que presenciara nublou por instantes sua razão. É notório, na história da humanidade, que jamais um traidor aceita ser traído. O mal-estar agravou-se. Com forte enjoo, desceu do veículo, estacionado mais ou menos distante, e sentou-se na grama, onde regurgitou. Voltou à cabine do veículo, adormecendo. Acordou, depois de mais ou menos 2 horas, atordoado e febril. 2 obsessores envolviam-no. Amanhecia com o frio exigindo o conforto de um agasalho ou cobertor. Uma grande repulsa, um grande asco impediam-o de entrar naquela casa que era seu lar. Atingiu em cheio a abrupta consciência de que tudo estava destruído em sua vida. Mas o frio apertava. Entre a repulsa do espírito e a exigência fisiológica de aquecimento, venceu o corpo. Cambaleante, aproximou-se da porta de entrada. Estava destrancada. Não atinou no momento quanto isso era anormal.
Foi até o banheiro e, sem acender as luzes, lavou o rosto, molhou a cabeça, os pulsos, o pescoço. Após se enxugar, dirigiu-se para o quarto e deitou-se de costas para Dirce, sem fazer ruído. Seus pensamentos eram lava pura. Aos próprios eram adicionados outros dos desencarnados. O mal-estar, somente isso, impedira até ali uma brutal reação. Decorridos 30 minutos sem conseguir pegar no sono, só pensando numa forma de castigar Dirce, viu o dia amanhecer. Virou-se lentamente para o lado da esposa. Ela estava imóvel. Ficou olhando-a por minutos infinitos. Percebeu vagamente que ela estava quieta demais. Tocou-a de leve. Nenhuma reação. Intensificou o toque. Nada. Pegou o braço da mulher e ergueu-o. Estava gelado. Sentindo algo apavorante, soltou o braço que caiu abruptamente. Dirce estava morta. Essa foi a certeza que o assomou. Com um grito de terror, pulou da cama, vestiu-se de qualquer jeito, sem conseguir tirar os olhos do corpo inerte. Instantaneamente, superou o mal-estar. Dirce morreu! Dirce está morta! Socorro! Aos gritos de que Dirce tinha morrido, correu para a rua, completamente descontrolado. Alguns vizinhos acorreram e socorreram-no. Chamada a polícia, o caso foi dado como homicídio qualificado, pois marcas no pescoço evidenciavam estrangulamento. Dionísio percebeu que seus companheiros estavam comovidos, penalizados com a tragédia, mas também tinham inúmeras dúvidas. Tentou elucidá-los. Toda vez que ocorre um crime na face da Terra, vibrações negativas e positivas agitam o cenário espiritual adjacente e, por repercussão, ainda que quase imperceptível, todo o planeta. As vibrações negativas, como as dos assassinatos, são aquelas à conta das vítimas que desencarnam de forma brutal e antecipada, aportando no plano espiritual em condições tão infelizes que palavras não conseguem defini-las. Chegando ao mundo dos espíritos, aquele que assim para ali é catapultado, não encontra amigos sorridentes, nem mãos amigas, nem ouve palavras de encorajamento. Mas como em tão pouco tempo alguém pode se perder assim? Perguntou Andero. Quase sempre o próprio histórico do crime, tendo em vista sua origem, envolve mais de uma vida, mais de uma geração, mais de um século até. Com raízes solidamente fincadas em vidas anteriores, são muitos os personagens de todos os crimes que não foram apresentados uns aos outros apenas nesta vida. Meditando um pouco, continuou Dionísio. Como vimos aqui mesmo, quanto aos encarnados envolvidos, a começar do criminoso ou criminosos, entram num redemoinho de pensamentos trevosos que tumultuam e lhes desarranjam o equilíbrio cerebral. Fugir do local do crime e evitar ser preso em flagrante, em todos é uma ideia fixa. É demonstrativo de que os criminosos, no inconsciente, sabem que nos primeiros instantes ou nas primeiras horas não terão estrutura para ocultar seu mau ato. Antônio não fugiu, comentou Felinto. Por enquanto, logo os parentes da vítima, via de regra atingidos pelo acontecimento, sofrendo o impacto do inesperado, com isso passam eles também, primeiro por uma fase de desequilíbrio, para logo mergulharem em outra, de depressão.
E da depressão ao ódio e à vingança, não há distância. Por isso, sofrem todos os envolvidos. Não haveria como evitar a tragédia? Inquiriu o outro socorrista. Sim, se os envolvidos, ou talvez apenas um deles, ouvissem a voz da consciência, sem desprezar o esforço que Jesus nos confiou em auxiliá-los, que foi sistematicamente recusado. Quanto às vibrações positivas, constituem a permanente onipresença divina em todas as latitudes e longitudes de tudo e de todos os seres que existem. A vítima nunca é inocente? Consideremos. Quando alguém erra, comete duplo equívoco, porque, de início, terá ficado surdo à voz da consciência, esta inigualável sentinela moral que Deus incorporou ao espírito humano. Em segundo lugar, por desconhecer ou esquecer que, pela lei de justiça, todos os nossos atos redundam em reação, retorno à origem. Perpetrado o erro, leis divinas abarcam todos os quadrantes dos acontecimentos, envolvendo os agentes e coadjuvantes, desencadeando de imediato processo reparador. Processo esse que poderá escoar-se muito tempo à frente, às vezes após diversas vidas futuras. Outra não é a razão pela qual vemos crianças e outros inocentes serem alcançados por dramas e sofrimentos terríveis. O ensinamento era profundo. Dionísio exemplificou. Acidentes pavorosos, por exemplo, vitimando tantos, devem ser considerados escoadouro de pesados débitos, posto que a justiça do Pai jamais imporia dor a inocentes. Convém lembrar ainda que a dor é consequência e não origem. Como se vê, em tudo Deus está presente, manifestando-se pela lei de justiça. Todas as infelicidades são consequência de mau procedimento, e mesmo assim não apenas eternas. A todos os que se desviam dela, a felicidade não cessa jamais de atrair, ofertando repetidas chances de recomeço. Se há tristeza no distanciamento das leis divinas, só há alegria à sua proximidade. Quando cessarão os crimes na terra? A filosofia cristã do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando vivenciada, levará o homem a sentir Deus e a certeza irremovível e eterna de que Ele é o Criador, é Pai, é justo, é bom, tudo vê, ouve e registra. No futuro, consciente, sentirá Deus ainda e também como Senhor do tempo e de tudo o que a mente humana conhece. Hoje, apenas no inconsciente, o homem sabe que Deus é muito mais do que tudo o que dele possa ser dito ou pensado. Concluindo seus apontamentos, sugeriu: a existência de forças armadas e de polícia é um atestado inequívoco de que o crime, coletivo ou individual, ainda compõe a paisagem dos fatos terrestres. Quando vocês virem a Terra ou qualquer planeta sem exércitos, sem forças militares, sem policiais e sem nenhuma arma, aí estará implantada a paz. Uma irmã de Dirce chegou antes de qualquer outro parente. Ao ver a irmã morta e o cunhado em crise, também ela sofreu o ataque de nervos. Gritos lancinantes, gestos blasfemos e ódio escorrendo das feições. Após chorar e gritar bastante, o olhar tornou-se empedrado, fitando o Antônio. Foi você! Não tivesse o coração em condições normais, e Antônio teria, agora ele, talvez quase morrido, quem sabe, de infarto fulminante. O torpor mental dissipou-se nele. Dentro da cabeça, ouviu um altissonante grito.
Fuja! Dardejava a cunhada com ódio, fruto da injusta acusação, quando ouviu-a repetir. Assassino! Assassino! Saiu correndo, só pensando na própria segurança, pois os vizinhos, como que em simbiose psicológica, decretaram também, olhando-o com rancor e desprezo. Assassino! Assassino! Quando a polícia chegou, não foi difícil verificar, num primeiro exame, que disse tinha sido vítima de estrangulamento. Após terem sido tomadas as medidas legais pela polícia técnica, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. O filhinho do casal foi levado para a casa da tia e a casa foi fechada. Iniciando desde logo as investigações, a polícia compareceu ao armazém onde Antônio trabalhava. Mesmo sabendo que certamente ele ali não estaria, talvez alguma informação pudesse ajudar na sua captura. Sem formalizar a acusação, as autoridades policiais já haviam esboçado um quadro segundo o qual Antônio era o criminoso. Além das acusações nada discretas da cunhada, corroboradas pelos vizinhos, emergiu que Dirce vinha sofrendo com o marido, alcoólatra e violento. Intrigantes e sarcásticos, disseram os vizinhos. A sorte dela é que o patrão do marido é padrinho do filhinho deles. Se não fosse por isso, já teria embarcado muito antes. Como assim? Inquiriu o delegado. Mais cinismo, mais falsidade. Tonho vive bêbado e batendo na mulher até ela quase desmaiar. O senhor Laércio, o patrão dele, vinha sempre socorrer a comadre. A autoridade não escapou o tom de malícia. No armazém não estavam nem Antônio, nem Laércio. 2 investigadores foram à residência de Laércio, encontrando-o com a esposa, preocupados ambos com um acesso epilético do filho. Jean trazia os olhos revirados, uma veia saltada na região frontal, suando abundantemente. Maxilares rijos, boca retorcida, escorrendo espuma. De quando em quando uma convulsão, seguida de sons guturais estranhos, ininteligíveis. Laércio assustou-se quando lhe disseram os policiais. Sua comadre Dirce está morta. Mas assustado ficou, não conseguindo evitar uma vertigem que o teria derrubado se não tivesse sido amparado pelos 2 homens quando o completaram. Foi assassinada. Rufina, assustada, começou a chorar. Dirce morta. Essa explosão íntima que abalou todas as estruturas de Laércio. Num segundo reverberou-lhe no cérebro todo um cenário de dor e amor, de solidão e perigo, do que era certo e o que era errado, no seu caso passional com a morta. Não conseguia parar de tremer. Há poucas horas estava com ela, em carícias. Começou a balbuciar baixinho palavras desconexas para logo soltar gritos estentóricos. Os policiais, desconcertados, tentaram ajudar os 3, pois Rufina também começou a gritar com Laércio e Jean estertorava, espumando. Parece que os 3 enlouqueceram, comentaram os policiais, certos de que o homem estava sob um acesso de loucura. Mas, logo após a loucura eclodir no pai, um fato extraordinário ocorreu. O filho acalmou e Rufina parou de gritar, chorando apenas. Algo assim como se o mal dos 2 tivesse se transferido para o chefe da casa. Espíritos malvados que molestavam Jean na crise epilética
e Rufina com depressão aguda deixaram-os e passaram a judiar ainda mais de Laércio, que, num ataque de fúria, começou a depredar os objetos da casa. Cacos voavam por todos os lados. — Dirce está morta! Dirce está morta! Gritava. Jean abraçou a mãe protetor. A muito custo, Laércio foi contido pelos policiais. O motorista da viatura policial convocou a presença de uma ambulância. Quando o médico e os enfermeiros chegaram, foi aplicado um sedativo em Laércio, que, em seguida, foi conduzido ao Hospital Municipal Psiquiátrico. Rufina chorava desesperada, vendo o marido estendido na maca, envolto por uma camisa de força, sendo levado como louco. Jean, agarrado à mãe, chorava também. Amparava a mãe, mas também sofria com a notícia, pois desde que vira a senhora Dirce, sentiu grande afeto por ela, sendo correspondido. No armazém, o movimento comercial foi prejudicado pelas notícias de que o chefe de entregas tinha assassinado a mulher e o gerente tinha ficado louco. Mil intrigas se formaram para que um fato justificasse o outro. E, ainda, buscavam todos uma explicação de quais motivos teriam levado o marido àquela brutal solução para o seu problemático convívio conjugal, como era notório. Também no armazém, todos já haviam decidido que Antônio era o assassino. Os jornais do dia seguinte fizeram ampla reportagem sobre o crime, citando nas entrelinhas, com base nos boatos dos vizinhos, que o móvel tinha sido o ciúme, vingando traição conjugal. Lendo-os, só então Rufina atinou que a outra era a sua comadre. Sabia da infidelidade do marido por infalível intuição feminina, mas jamais desconfiara de que tivesse por palco um lar do colega de trabalho. Antônio, quando fugiu, foi para uma fazenda cujos donos pouco a visitavam. Com efeito, ali só estavam o capataz e 5 peões. Mentiu. Meu carro está meio ruim e preciso de uma bateria nova. A fazenda não dispunha de meios de comunicação e assim ali permaneceu por 2 dias, enganando que o veículo estava com algum defeito. Quando retornou à cidade, foi às escondidas procurar a amante, que já pelo telefone o dispensou para sempre. Estava com a barba por fazer de 3 dias. Adentrou uma barbearia e, enquanto aguardava sua vez, começou a folhear os jornais, alguns vencidos. Por coincidência, deparou com a reportagem sobre Dirce e sobre ele. Até a imprensa o considerava o assassino. Pegou outro jornal, da véspera, onde leu que Laércio tinha enlouquecido. Precipitada e maldosa, a imprensa noticiou que Laércio enlouquecera de paixão pela perda da amante, morta pelo marido por causa da traição conjugal. Assim, explorando a amizade das 2 famílias, formou-se ideia geral do móvel do crime, acoplando os ingredientes infidelidade, morte e loucura, apontando culpados e inocentes. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.